Então, pessoal, antes de entrarmos no assunto da aula 2, vamos fazer uma rápida revisão aqui da aula 1. E caso você não tenha assistido a aula 1, já procura aqui em algum canto aqui do vídeo ou aqui na lista lateral onde mostra os vídeos, um acesso direto para o nosso vídeo da primeira aula, tá bom? Não assista essa aula sem ter assistido a primeira, ok? E só essa revisão também não vai fornecer toda a riqueza que a primeira aula forneceu, tá bom? Mas vamos lá. Então, para você que já está acompanhando o nosso curso desde a primeira aula, nós vimos que os negócios, tanto os pequenos como os grandes, estão em uma mina de informações. E toda empresa tem informações que as rodeia, tanto em pequenos pedacinhos, né, que a gente chama de dados. E uma empresa sem tecnologia não consegue aproveitar quase nada disso, não consegue aproveitar quase nada desses dados. Mas com um sistema de informação bem elaborado, é possível obter o quê? Uma grande vantagem competitiva, certo? Então nós vimos que um dado sozinho não faz sentido, mas quando ele tem um conjunto, né, quando existem vários dados juntos, um conjunto de dados, podemos conseguir obter informações. E é através de um sistema de informações que esses dados são estrategicamente gerenciados, buscando ao máximo solucionar as necessidades da empresa e auxiliar também nos processos de decisão. Falamos também que um sistema é formado por subsistemas e módulos. E é muito importante entender, reconhecer e planejar isso nessa fase inicial. E claro, nós ainda vamos falar muito sobre isso, sobre como detalhar, como encontrar esses dados, como minerar, garimpar esses dados na empresa, como juntar estes dados de forma que tenha sentido, como fazer isso no sistema, como é que o sistema pode receber dados e dar sentido a eles, poder fazer uma retroalimentação positiva, né? O que seria o sistema, como é que a gente enxerga um sistema geral, um subsistema, um módulo dentro de todo o escopo geral do que nós estamos fazendo. Nós vamos ver tudo isso ainda com mais detalhes, tá? Aqui, como eu falei, estou dando um rápido resumo. Um resumo, digamos que ultra mega master resumido da primeira aula. Então, repito, caso você não tenha assistido ainda a primeira aula, acesse o link aí que eu vou estar deixando na descrição do vídeo e pode estar aqui também em algum canto da sua tela, ok? E por fim, para você entender melhor o sistema, a gente comparou o sistema com o corpo humano, certo? Eu até mostrei o corpo dessa bela humanoide aí. E aí nós vimos que o sistema é como se a gente pudesse comparar o sistema como o corpo inteiro, tá? Ou o sistema poderia ser a parte do cérebro, a parte da cabeça, né? Que é o que manda os comandos para o corpo. Então, os subsistemas seriam o quê? Seriam as demais partes, né? Então a gente poderia ter o subsistema, que seria um braço esquerdo, o outro subsistema, que poderia ser o braço direito, um outro subsistema, que poderia ser a perna esquerda, e um outro que seria a perna direita, por exemplo. E vimos que a partir disso ele pode ter vários módulos, né? Um módulo da mão, um módulo do cotovelo, do ombro, por aí vai, tá? A gente viu então que o sistema a gente fala do sistema como um todo, como um geral, ou como o ponto principal, o ponto que vai receber todos os comandos, as informações, os dados e ali vai fazer um processamento para tomar alguma decisão. Isso a gente pode conceituar como sistema. O subsistema vão ser essas partes, tá? Partes que executam ações, partes que realizam ações. Por exemplo, se a gente for tomar, por exemplo, o braço ele tem as suas ações, a sua locomoção, tá? Por mais que receba os comandos vindo do cérebro. E os módulos vão ser algo particular, algo detalhista que vai nos retornar algum resultado. Então, como a gente viu de exemplo aí na aula anterior, eu posso muito bem ter uma catraca. Então, para eu fazer um controle de uma catraca, eu posso ter um módulo no meu sistema. Um módulo responsável só por fazer o que a minha empresa quer, né, relacionado a essa catraca. É só saber quem passou, quantas pessoas passaram e por aí vai. Beleza, pois eu vou ter um módulo de código que vai fazer isso. Esse módulo provavelmente vai mandar o resultado disso para um subsistema ou para o meu sistema geral. Mas nós vamos ver tudo isso com mais detalhes. E aí a gente usou o exemplo desse corpo humano para
fica um pouco mais fácil de entender. E além disso, nós também vimos o que o analista de sistema faz e que existem vários tipos de analistas, vários entre aspas, né? Mas nós vimos que o analista ele tem várias ramificações. Vimos aí que existe um analista especializado em fazer o suporte, né? A gente viu que tem um analista programador, o analista de sistema sênior, o júnior, e a gente viu aí que tem uma diferença entre todos esses tipos, mas que todos eles são, de fato, analistas de sistemas, ok? E se você não entendeu nada do que eu falei aqui de uma forma muito rápida, não está entendendo por que está aparecendo aí a Mulher Maravilha, o Zoro, o Assassin's Creed na sua tela e mais outros guerreiros aí com espada, eu repito, volta lá na aula 1, assiste ela completa para você entender aí de tudo que a gente falou, ok? Aqui foi só mesmo para refrescar a sua memória do assunto que foi visto. E então vamos de fato para o nosso assunto da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre planejamento. Então o desenvolvimento de software evoluiu com o passar do tempo e técnicas de engenharia vêm sendo introduzidas para que o produto final atenda a custo, prazo e qualidade desejados. E quando nós falamos dessa introdução, as 3 palavrinhas que nós precisamos ter em mente é custo, prazo e qualidade. Pois isso faz parte de um planejamento minucioso. Então, nós vamos falar muito sobre planejamento. E relacionado a planejamento, o custo, o prazo e a qualidade é algo importantíssimo. Não tem como fazer um sistema de excelência nas coxas. Não adianta nada ver e saber de conceitos estruturados que a engenharia trouxe, mas não segui-los ou executá-los da forma errada. Então, o custo, o prazo e a qualidade pode ser visto e interpretado de diferentes formas, de acordo com a sua equipe de trabalho. Porque muitas vezes você vai ser um analista de sistemas de uma empresa onde você trabalha lá fichado mês a mês e você vai trabalhar para implementar projetos para aquela empresa, para melhorar projetos daquela empresa, para corrigir erros de projeto daquela empresa. Mas muitas vezes você vai trabalhar em uma empresa que ela faz sistemas para outras empresas, que é algo bem comum, né? Você fazer parte de uma equipe de desenvolvedores de sistemas e outras empresas contratam a empresa que você faz parte para que ela desenvolva o sistema, tá? E quase que de um modo em geral, quando essas empresas contratam, né, firmam a parceria com a empresa desenvolvedora, elas estipulam ali um prazo e um valor. Por exemplo, um projeto que eu participei de desenvolvimento, a empresa deu um prazo de 2 anos para que fosse desenvolvido o sistema que ela lá fez o requerimento, né? Ela apresentou a situação, o desejo da empresa e falou que a nossa empresa tinha 2 anos para fazer o projeto e desenvolver o sistema, né? Então, nesses 2 anos, desculpa, não sei se eu falei 2 meses, mas a gente tinha 2 anos para desenvolver isso e foi dado um valor X para a gente, tá? Vou usar um valor simbólico aqui de R$1 milhão, tá? Então essa empresa pagou R$1 milhão para a empresa desenvolvedora do sistema. Nossa, R$1 milhão é muito. Sim, R$1 milhão é muito. Porém, essa empresa ela tinha 2 anos para desenvolver esse sistema. Se ela fizesse antes de 2 anos, seria algo bom para a empresa, né? Porque ela ia conseguir desenvolver o sistema antes do prazo máximo e teria recebido R$1 milhão, certo? Se ela desenvolvesse nos 2 anos certinho, ótimo, perfeito, ela iria fazer tudo dentro do prazo e iria receber R$1 milhão. Porém, a grande maioria das empresas, elas não seguem o planejamento da forma minuciosa e muitas vezes elas extrapolam o prazo. Algo que era para ter sido feito em 2 anos, muitas vezes se transforma em 3, 4 anos, e aí vem uma bola de neve de confusões, ok? Porque para você imaginar, poxa, em 2 anos eu preciso desenvolver esse sistema e vou receber R$1 milhão. Porém, esse sistema foi desenvolvido em 4 anos. E o que acontece? Eu vou receber o mesmo R$1 milhão, tá? Vamos manter essa teoria, essa lógica. Então, em 4 anos, R$1 milhão para você gastar com... Porque uma equipe não faz um sistema sozinho, né? Coloque uma equipe de
que em um momento teve 8 pessoas, em outros momentos teve 15, em outros momentos teve 20. Todo momento teve que pagar funcionários, teve que gastar energia, teve que, quem sabe, até alugar um local para se encontrar e fazer o sistema. Então, quando passa do prazo, o custo fica diferenciado, tá? Muitas vezes a empresa vai querer cobrar um valor maior para contratante. Vamos supor aqui que, por um exemplo, a Renner, né, as lojas Renner me contrata a minha empresa para fazer um sistema. E ao invés de eu cobrar 1 milhão dessa empresa, eu quero cobrar 2. Mas por qual o motivo de cobrar 2 milhões? O motivo é porque está demorando muito, o motivo é porque extrapolou o prazo. Então isso não é um motivo real para aumentar o valor, certo? E isso de fato foi o quê? Uma falta de organização, uma falta de planejamento, ok? Então quando nós conseguimos atrelar custo, prazo e qualidade, a gente precisa ter um planejamento minucioso e isso é importantíssimo. Realizar o nosso serviço dentro do prazo, dentro do custo planejado, estipulado e com a qualidade, digamos que, impecável. Porque também não adianta nada eu acelerar o meu sistema, o meu desenvolvimento, que acontece muito, tá bom, nas empresas. Muitas vezes elas têm lá o prazo de 2 anos, deu 1 ano e meio, elas fizeram 50% ainda do projeto. Eita, só falta 6 meses para acabar. E aí, o que acontece? Teoricamente, vamos acelerar o processo, e aí essa forma de acelerar o processo pode ser fazer tudo mais rápido, sem executar testes, sem fazer certos diagramas que teriam que ser feitos, mas iriam levar tempo. Ou seja, dando muito espaço a falhas, certo? A deixar certas coisas faltando no sistema. Ou empresas fazem de outra forma. Empresas pegam os funcionários mais especializados para colocar, digamos que em algumas áreas mais principais, e aí contrata várias pessoas, digamos que mão de obra barata, tá? Contrata vários programadores, né? Geralmente são os programadores que eles chamam, para poder suprir, né, esse tempo restante e desenvolver o sistema de forma mais rápida. Digamos que é algo que 5 programadores fariam, 20 faria mais rápido, né? Pela lógica de números, sim, com certeza. E na prática também é dessa forma. Na prática, os 20 programadores vão terminar esse sistema mais rápido do que só 5. Porém, a qualidade vai ser muito diferente, tá? Ainda mais que pela urgência, eles vão fazer isso de forma muito rápida. Então, como eu falei, eles vão pegar programadores com mão de obra barata, não vão pegar bons programadores. Eles vão pegar qualquer programadores, ok? Então, mais um exemplo para você ver como é importante manter o custo, o prazo e a qualidade. E aí, para você ver um exemplo disso também, eu pego aqui um histórico de como que era o desenvolvimento de software no decorrer dos anos. Então veja que os padrões, funcionalidades, exigências e outras coisas, elas vêm a cada ano aumentando. Está cada vez mais complexo e volumoso construir um sistema. E essas informações aí da imagem, hoje elas estão maior ainda, com os sistemas cada vez mais dependentes da automatização e, consequentemente, da inteligência artificial, né? O IA, inteligência artificial. E claro, atualmente nem todas as empresas podem arcar ou modificar ou planejar um sistema ainda mais tecnológico. Mas já vemos mais e mais presentes os chatbots com os seus atendimentos automáticos. E sobre o chatbot, existe uma grande variedade deles. Os mais comuns são os que têm todas as respostas já programadas pelo desenvolvedor do projeto, mas existem muitos pautados nas redes neurais, onde aprendem dia após dia e ficam mais espertos. Quando a gente fala de rede neural, neural vem de neurônio, né? Então, neurônio a gente já aproxima para o ser humano, né? Para o humano. O humano, com seus neurônios, com seu cérebro, ele aprende dia após dia, né? Então, quando a gente fala de rede neural é a gente colocar esse tipo de inteligência de aprender com o passar dos dias, de aprender com o passar das experiências dentro de um robô, tá? Seja esse robô um robô humanoide ou um robô que é um programa, um sistema, tá? Não precisa ser um robô com corpo de humano igual a gente vê nos filmes, tá? Um chatbot que não tem nenhum corpo, é só um software, né? Só um sistemazinho. Ele pode ter uma rede neural nele, ele pode aprender dia após dia, tá? E hoje em dia é muito comum a gente ter essas redes neurais
nos chatbots, ok? Aqui no Brasil a gente ainda não vê tanto por causa do investimento mais alto, mas em outros países os chatbots que a gente já vê comumente hoje aqui no Brasil, né, dessas respostas já automáticas, lá já tá, em outros países já estão começando a ficar defasados. Eles já estão usando cada vez mais os chatbots com redes neurais. Mas espero que fique claro que é muita coisa envolvida em um projeto e sem planejamento isso não vai para frente. Então, muitas empresas clientes, quando eu digo empresas clientes, é a empresa que está contratando a empresa prestadora de serviço, tá? O exemplo que eu dei da Lojas Renner, a Lojas Renner seria a empresa cliente, a empresa que contratou a empresa que desenvolve o sistema, ou seja, a empresa prestadora de serviço. Então, tanto essas empresas clientes como essas empresas prestadoras de serviço, elas ainda estão presas em antigos paradigmas e não obtiveram o amadurecimento necessário para essa nova visão de desenvolvimento de software. Muitos também não percebem que os ambientes estão mais complexos e que exigem ações mais difíceis no contexto de manutenção, desenvolvimento e controle. O planejamento é necessário e a qualidade é obrigatória. Falha na qualidade é uma desvantagem competitiva enorme. Lembrem-se do exemplo que eu dei da oficina, lá na aula 1. Aquele tipo de falha é uma desvantagem competitiva enorme. As organizações, em sua grande maioria, entendem que as áreas de TI são estratégicas para os seus negócios, para aprimorar seus produtos, seus serviços e a gestão. Porém, o que geralmente se percebe é um festival de amadorismo e ineficiência com os processos de desenvolvimento. Muitas equipes de TI, de analistas e desenvolvedores de sistemas, estão despreparados para atender necessidades rápidas e tecnológicas, porque muitas vezes não estão preocupados em aperfeiçoar seus processos internos e se atualizar. O desconhecimento de engenharia de software, processos também fazem com que o amadorismo e informalidade impere nesses cenários. Isso resulta na incapacidade de garantir que o produto de software seja entregue no prazo planejado, com o custo planejado e com a qualidade almejada. Essa pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês é uma pesquisa de quase 8 anos atrás nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país muito mais maduro e exigente do que o mercado brasileiro. Então eu não duvido nada que um levantamento aqui no Brasil, atualmente, contenha números próximos do que esses daí que estão sendo apresentados nessa pesquisa feita há 8 anos atrás nos Estados Unidos. Então, atualmente, aqui no Brasil, estamos por aí. Uma média de 30% dos projetos são cancelados antes de serem finalizados. Mais de 70% dos projetos falham nas entregas das funcionalidades esperadas. Os custos dos projetos extrapolam mais de 180% os valores originalmente previstos. Os prazos dos projetos excedem mais de 200% os cronogramas originais. Olha só, tudo que eu mencionei lá nos exemplos do início da minha fala, né? O exemplo onde geralmente o prazo é de 2 anos, mas termina em 3, 4 anos. O custo é de 1 milhão, mas passou do prazo, a empresa vai querer aumentar, vai querer jogar para 1,5 milhão, 2 milhões. Certo? Fora, como foi dito aí, ó, os 70% dos projetos falham nas entregas das funcionalidades esperadas. O que é isso? É aquela pressa de terminar para tentar entregar dentro do prazo ou tentar entregar dentro do escopo financeiro. Tá? Por exemplo, se a minha equipe, a minha empresa recebeu 1 milhão para desenvolver um software, vamos supor que eu já estou aí há 3 anos desenvolvendo esse software. 1 milhão já está acabando, não tem mais como eu pagar ninguém. Então vamos finalizar logo isso, porque senão eu vou começar a ter prejuízo. Então muitas vezes, como eu falei, a pressa leva às falhas, aos bugs do sistema, à imperfeição. E a gente deve se importar em quê? No custo, no prazo e na qualidade. Então, só para a gente descontrair um pouquinho, vamos assistir um vídeo para nós vermos que às vezes algo fácil a gente consegue alcançar de forma fácil, né? Muitas vezes algo é fácil e nós conseguimos chegar lá de forma fácil, mas primeiro a gente precisa
planejar. Então, às vezes, quando nós não planejamos, aquela coisa que é fácil se torna muito difícil. E, quem sabe, a gente não consiga nem alcançar. Vamos lá ver esse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Viu como muitas vezes algo fácil pode se tornar difícil? Por isso é necessário planejar de forma correta. O porquinho do vídeo é até que ele planejou de várias formas, ele foi criativo em várias formas de planejar, de tentar pegar o seu biscoito. Porém, ele não planejou da forma certa, ele não fez a análise necessária. E no fim, ele acabou sem conseguir os seus biscoitos. Então preste atenção no gráfico que eu vou te mostrar agora. Os projetos de um sistema são caracterizados por um alto grau de incerteza, devido ao fato de serem algo novo e único a ser desenvolvido pela organização. Quando desenvolvemos softwares tipo o Word da Microsoft, não estamos desenvolvendo um sistema para uma empresa, mas estamos desenvolvendo um programa para uso geral para as empresas, para as pessoas e etc. E claro, esse tipo de desenvolvimento já tem um grau de incerteza, já tem uma complexidade. Mas quando nós falamos de desenvolvimento de um sistema exclusivo de uma empresa, as incertezas são maiores ainda. A complexidade é muito maior. Não importa o tempo de analista que você tem. Claro,
que isso ajudará a pensar muito mais rápido e encontrar a melhor solução, visualizar mais facilmente os problemas. Mas todo novo projeto trará consigo incertezas, porque nenhum projeto é igual ao outro. E essa palavra incerteza reforça ainda mais a necessidade de planejar. Vocês vão enjoar de me ouvir falando planejar na aula de hoje. Maximiano diz que a incerteza de uma situação mede-se pelo grau de desconhecimento a respeito de seus resultados. Sendo assim, as empresas desenvolvem projetos dividindo-os em várias fases, visando um melhor controle gerencial. A este conjunto de etapas nós chamamos de ciclo de vida do projeto, que nós vamos ver somente na próxima aula. E aí nesse gráfico você vê como é que ocorre o desenvolvimento de um projeto relacionado ao tempo e ao nível de custo de pessoas, tá? Então, claro, nem sempre acontece dessa forma, tá? Muitas empresas, elas seguem um gráfico onde começa com essa linha subindo, 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 subindo e sem cair, sem parar, tá? Isso é uma forma de um gráfico errado. Agora, o gráfico mais coerente que as empresas precisam tentar seguir é um gráfico semelhante ao que nós temos na tela. É a melhor forma de uma empresa conseguir desenvolver o seu sistema, né? Seguir com esse seu projeto. Então, o que nós temos aí? Nós temos que na fase inicial, o início ele é um pouco mais devagar e ele não precisa de tantas pessoas, ele precisa de poucas pessoas, tá? Creio que na aula anterior eu comentei que muitas vezes uma empresa de desenvolvimento de software, tá? Vamos pegar uma empresa aí de pequeno porte, porque não é porque uma empresa é de pequeno porte que ela é ruim, não, tá bom? Muitas vezes eu digo uma empresa de pequeno porte porque é uma empresa nova, ok? Então vamos pegar uma empresa nova, uma empresa onde é formada por 8 pessoas. Então o que nós temos aí? Essas 8 pessoas, elas provavelmente vão ser 8 pessoas com conhecimentos específicos em áreas diferentes, né? A gente pode até ter 2, né? Digamos aí, são 8 pessoas, 2 têm conhecimentos específicos em uma área, 2 em outra, 2 em outra e 2 em outra. Mas também eles não vão possuir um conhecimento raso, tá? A gente está falando aqui de uma empresa nova, mas que seja com potencial, tá? Que seja uma boa empresa. Então eles não vão ter conhecimentos rasos, eles vão ter um bom conhecimento da área. Então na fase inicial, muitas vezes o início é feito somente com essas 8 pessoas, porque é a fase onde vai precisar conversar com o gerente, né? Vamos supor que a empresa da Renner, né? Fez essa solicitação de um sistema. Então o dono da Renner vai se reunir com essa empresa, vai mostrar o que ele quer, a forma que ele quer e tudo mais, e essa empresa vai começar a fazer o que a gente chama de análise de requisitos, tá? Que vai ser um assunto aí que nós vamos começar a ver aí pela 4ª, 5ª aula. Então, para fazer essa análise de requisitos, é um momento onde essas pessoas vão estar visitando a empresa, conversando com pessoas da empresa, analisando relatórios da empresa, analisando o sistema que a empresa já tem. E através dessa análise vai ser feita várias reuniões, brainstormings, onde eles vão debater tudo aquilo que eles estão vendo, vão voltar em certos pontos, vão deixar de lado certas coisas que eles analisaram, mas viram que não vai para frente, outras eles vão procurar analisar ainda mais, certas coisas eles vão procurar pesquisar, estudar ainda mais para procurar entender melhor daquilo. E ali, a partir daquilo ali, eles vão começar a montar um pré-projeto, para que a partir de então comece a entrar na fase intermediária. A fase intermediária vai ser a fase onde eles vão começar a construir vários diagramas, que eu não vou entrar em detalhes sobre esses diagramas. Então, a partir do momento que está sendo construído diagramas, está melhorando a análise do sistema, está melhorando a visão que se tem do sistema. E aí já é preciso várias equipes diferentes, tá? Uma equipe que vai cuidar dessa parte de diagramação, que muitas vezes não é só uma equipe, é dividido por diagramações diferentes. É feita uma equipe responsável por fazer a parte da documentação, tá? Porque todo projeto ele é documentado. Teve um projeto que eu participei, que eu entrei nesse projeto já na reta final. Digamos que eu já entrei nesse projeto quase que no topo aí desse gráfico, tá? Quase que no fim dessa fase intermediária. E quando eu entrei no projeto,
me deram uma apostilazinha com quase 300 páginas. Isso era o documento do projeto. Era um projeto que já estava há mais de um ano sendo desenvolvido. E claro, como eu estava entrando no projeto agora para continuar, ajudar na continuação do desenvolvimento, eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu não poderia simplesmente começar a programar sem saber toda a realidade do que eu estava fazendo. Eu precisava ter essa visão geral. Então eu precisei ler esse documento do projeto de 300 páginas, tive 3 dias para ler isso. Na verdade, 2 dias, né? E precisei ler tudo para que eu pudesse tomar a minha função muito melhor, muito mais por dentro de todo o projeto. Então essa parte de documentação é importante para que toda a equipe entenda o que está fazendo, tá? Porque, por exemplo, na fase inicial, eu falei, pode iniciar essas 8 pessoas da equipe, mas pode ser que eles precisem ir de mais 4 funcionários, tá? E aí na hora que chega na fase intermediária, esses 4 funcionários se tornam obsoletos, eles demitam esses 4 funcionários, mas eles precisam de mais 10 funcionários. Então esses 10 funcionários já vão ser 10 funcionários novos. E aí ainda na fase intermediária, alguns meses depois, uns poucos 6 meses depois, eles precisam de mais 15 funcionários. E aí 6 meses depois eles precisam de mais 20 funcionários. O que acontece? Esses funcionários vão estar igual eu, né, quando eu entrei no projeto. Vão estar entrando com um projeto já com um ano e meio. E ao entrar no projeto, eles precisam entender tudo o que aconteceu no projeto. Eles precisam ter esse entendimento. Então esse documento serve para todos os funcionários, tanto os que iniciaram, os que passaram tempo, os que estão entrando depois, tá? Como também esse documento não é único, ele é um documento também feito para a empresa, tá? No exemplo aqui, a Renner, é um documento onde vai ter que ser apresentado também para o dono da Renner, para os diretores da Renner, para eles também entenderem o escopo geral do sistema, o que o sistema vai oferecer, o que o sistema vai mostrar para eles. E também é feito um documento, tá? Não é só um tipo de documento, tá? Geralmente é um documento para a equipe de desenvolvimento, que é um documento mais técnico. Geralmente é um documento para a equipe, feito um documento para a empresa cliente, tá? Que é um outro tipo de documento bem menos técnico. E geralmente é feito um documento que geralmente não passa de 3, 4 páginas, que é um documento de fácil leitura, que também é apresentado para a empresa, ou se o seu sistema, ele é muito feito também esse documento quando o seu sistema não é preso a uma empresa, mas que ele pode ser comercializado para várias empresas, tá? Vamos supor, você está fazendo um sistema de RH, que é o mais comum. Você está fazendo um sistema de RH para as empresas. Mas você não está fazendo um sistema para uma empresa, você está fazendo um sistema para várias empresas. Então você vai ter um documento ali de poucas páginas, 1, 2, 3, 4 páginas, onde o dono de uma empresa possa pegar aquele documento e rapidamente ler. Porque ele não vai querer ler um documento, por exemplo, de 60 páginas, para ele ver se vai se interessar pelo seu sistema. Não, ele vai querer algo rápido, algo que ele veja de forma rápida. E aí ele vendo aquilo de forma rápida, ele pode se interessar. Se interessando, aí sim ele entra em contato com a empresa e aí é um outro desenrolar, certo? Então vai ter essa equipe que vai desenvolver esses documentos, a equipe que vai desenvolver os diagramas, e nessa fase intermediária já começa também a fase de programação. E como você vê aí no gráfico, quanto mais tempo passa, mais funcionários, digamos assim, vai precisar. Por quê? Porque mais coisa vai precisar ser feita. A partir do momento que as diagramações vão avançando e vão terminando, vai chovendo necessidades de programadores, vai chovendo necessidades de desenvolver de fato o sistema. Então, é o momento onde mais precisa de programadores. Já na fase final, o volume de programadores já pode diminuir, o volume de funcionários também já pode diminuir, porque aqui já não é mais feita diagramações, tá? Pode ser feita algumas correções nas diagramações, mas também não é muito comum isso na fase final. Na fase final vai ser mais uma fase de testes, testar o sistema, onde muitas vezes esse sistema pode ser testado, quase sempre é testado pela equipe, tá? Mas nem todo sistema é viável ser testado pela equipe.
muitos sistemas são testados implantando na empresa, ok? Então, por exemplo, o meu sistema ele vai ser um sistema que vai gerenciar, um exemplo bem fácil e básico, né? Vai gerenciar tudo na empresa. Tá? Entrada de funcionário, financeiro, clientes, controle de caixa, tudo. Então, não tem como a minha equipe testar tudo desse sistema sem que ele esteja funcionando no local certo, no ambiente certo, ou seja, na empresa. Porque eu vou conseguir testar algumas coisas, tá? Mas eu não vou conseguir testar tudo, ok? Então, a fase final vai ser essa fase de analisar esses erros mais grotescos, digamos assim, analisar alguma coisa que ficou fora, analisar algo do diagrama que não se encaixou com o código do meu desenvolvimento, né, da programação, e tentar fazer essas correções, essa fase de correções. E claro, as correções tendem sempre a ir diminuindo, tá? Quando eu chego na fase final, teoricamente o meu sistema está pronto, começa a fazer correções, testes. De início eu posso achar muitas coisas para ajeitar, tá? Uma coisa que ficou fora aqui, uma coisa que não está dando certo, um botão que não funciona, um resultado que não dá, um relatório que gera um erro. À medida que eu vou consertando essas coisas, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a quantidade de erros. Então, consequentemente, eu vou precisar diminuir também a quantidade de funcionários, tá ok? E aí, no final de tudo, o teste é feito de fato na empresa. É feita a implantação e muito tempo atrás era dado 1 mês de suporte, 2, 3 meses, mas atualmente já é dado uma média de 1 ano de suporte, tá? Muitas vezes fica 1, 2, 3 meses algum funcionário da empresa que desenvolveu fica presente lá na empresa cliente para ficar acompanhando o sistema, dando algum tipo de treinamento para os funcionários e depois fica um suporte mais, digamos que online, né? Aquela coisa que surgiu uma urgência, um funcionário vai lá, se não, resolve tudo online, ok? Mas o patamar do tempo, a forma melhor possível de ser feita o planejamento para o desenvolvimento de um sistema é semelhante ao que nós temos aí no gráfico, ok? Bom, o propósito do planejamento no desenvolvimento de um sistema pode ser definido como a elaboração de processos, técnicas e atitudes da equipe, as quais proporcionam uma situação viável para avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos empresariais que o sistema precisa atender e que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Então, dentro desse raciocínio, nós podemos afirmar que executar o planejamento de forma correta, sem exceções, tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos objetivos, desafios, metas estabelecidas para a empresa e também para o sistema, claro. Ter em mente que desenvolver um projeto de software é planejar e andar dentro de um planejamento, passo após passo, isso é imprescindível. Como eu falei, nessa aula eu vou falar muito sobre planejar, porque esse assunto de planejamento é um grande déficit no mercado brasileiro, é um grande déficit dos profissionais no Brasil e é um grande déficit na realidade que vocês provavelmente possam encarar. Então eu não quero formar alunos com esse déficit, eu quero formar alunos onde eu cutuco esse déficit para que vocês estejam atentos a isso, tentem ser profissionais diferenciados nesse aspecto. E quando a gente fala sobre planejar, não quer dizer que você vai fazer uma receita de bolo, pois a engenharia de software já fornece várias receitas e ferramentas para isso. Então, de uma forma bem simples, eu gosto de falar que o planejar que devemos ter em mente é mais ou menos assim. Qual receita eu vou usar? Qual ferramenta é mais eficaz para este meu caso? Como executar com excelência a etapa ou a fase que estou? O que preciso ter em mente em tudo que farei? Qual o próximo passo? E as 3 perguntas que sempre devemos carregar conosco: onde estamos, onde queremos chegar e como vamos chegar lá.
todo analista de sistema ele precisa ter enraizado nele essas 3 perguntas. Onde estamos, onde queremos chegar e como vamos chegar lá. Isso é planejamento. O intuito é reduzir as incertezas. Então existem alguns princípios gerais do planejamento que nós precisamos seguir. E como o próprio nome diz, é o básico do básico que você, como analista, deve carregar em cada análise que você estiver fazendo. O princípio 1 é o princípio da contribuição aos objetivos. Ele considera que o planejamento deve visar os objetivos máximos de uma empresa. Além disso, os objetivos estabelecidos devem ser organizados de forma hierárquica e, na medida do possível, alcançados em sua totalidade. Ok? E se a palavra hierárquica arranha um pouquinho na sua cabeça ao ouvi-la, é simples. Hierarquia é pegar esses objetivos que foram levantados e colocá-los em uma ordem de prioridade, para você seguir essa ordem e ir solucionando. Podemos fazer isso através do grau de importância, ou da grandeza relacionada ao tempo de resolução, ou do que seria básico para outras fases e etapas. E isso vamos entendendo mais no decorrer do curso, ok? Então, a partir do momento em que você e sua equipe estiverem analisando o ambiente empresarial, realizando brainstorming e implementando o projeto, sempre tenha em mente que aquelas pequenas ações precisam impulsionar o objetivo máximo da empresa. E dentre toda a chuva de ideias que vai surgir, é preciso se preocupar com a organização hierárquica e sempre procurar cumprir as tarefas planejadas. Tipo aquele ditado, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Beleza? O princípio 2 é o princípio da precedência do planejamento. Indica que o planejamento é uma função administrativa que vem antes das demais. Quando eu falo administrativa, estou falando de administrar as tarefas, os passo a passo. Ou seja, estou falando de organização. Todo projeto de sistemas precisa de organização, controles, direção e etc. Mas o planejamento precisa vir antes de tudo. É o que vai definir o que vai ser feito e como será feito. Na prática, torna-se difícil determinar uma sequência de funções a serem trabalhadas. Por isso, o planejamento deverá ser elaborado no início do projeto, assumindo assim um papel de maior importância em relação às demais funções. Já o princípio 3 é o princípio das maiores influências e abrangências. Este princípio se relaciona com as mudanças que o planejamento provoca nas características e atividades do projeto de desenvolvimento e, consequentemente, na empresa. O planejamento deverá levar em conta as atividades mais influentes e abrangentes da organização, pois estas poderão provocar modificações na mesma. Essas modificações incluem aspectos que nós já vimos até na aula 1, que são pessoas, tecnologias e sistemas. Lembra que nós vimos isso lá na primeira aula, naquela parte de estrela da informação? Quanto às pessoas, estas modificações dizem respeito às necessidades de treinamento, substituições, transferências, funções, avaliações, etc. Quanto à tecnologia, podem corresponder à evolução dos conhecimentos, às novas maneiras de executar o trabalho, entre outros. Já as modificações nos sistemas estão relacionadas com as alterações nas responsabilidades estabelecidas nos níveis de autoridade, descentralização, comunicação, procedimento, instruções, entre outros. Já o princípio 4 é o princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade. O planejamento deve procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências apresentadas pelas empresas. E nisso, o planejamento tem que ser eficiente, eficaz e efetivo. Quando nós falamos do planejamento ser eficiente, a eficiência trata de fazer certo as coisas. Considera que as coisas devem ser feitas de maneira adequada, com redução dos custos e cumprimento dos deveres e responsabilidades.
Já a eficácia trata-se de fazer as coisas certas. Se revela por produzir alternativas criativas, maximizar a utilização dos recursos disponíveis e obter os resultados esperados nos processos de planejamento. E a efetividade trata de continuar a fazer certo as coisas certas. Continuar fazendo certo as coisas certas. Ou seja, se relaciona com a consistência nos resultados positivos. E quando nós falamos em planejamento, as empresas elas também possuem um planejamento, elas também têm o seu próprio planejamento estratégico, que utilizam até muitos desses conceitos que nós estamos falando aqui. E é importante você saber que, em geral, as empresas são divididas em 3 níveis principais, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. É importante você saber disso, porque quando iniciamos um projeto de sistema, antes dele foi feita uma análise e durante ele também é feito mais análise. E conhecer as divisões da empresa é importantíssimo. Vou te dar aqui um rápido exemplo. Teve um dia que eu estava na academia malhando e ao fazer meu exercício, eu vi a gerente da academia entrando acompanhada de 2 pessoas. Essas pessoas estavam bem vestidas, estavam vestidas de azul, tinham cara de nerd e eu achei, esse pessoal aí deve ser da área de informática. E aí eu vi, eles andaram um pouco pela academia, né, nos andares da academia e depois foram para a sala da gerente e saíram. E assim como, né, quem aqui malha na academia, com certeza é amigo do seu instrutor, né? Bate um papo com o seu instrutor, né, o professor da academia. Então, eu me dava bem com todo mundo, com o atendente da recepção, a outra menina da recepção, o pessoal da limpeza, os instrutores, professores, a gerente. Então, lá conversando com o gerente, mencionei, rapaz, aquele pessoal ali, quem são eles e tal. E ele falou, rapaz, é porque o dono da academia está querendo mudar o sistema da academia, que era o sistema do antigo dono, e ele quer fazer uma mudança geral. Eu falei, poxa, cara, que legal. Ok, passaram-se alguns meses, que não foram muitos, tá? Foi uma coisa de 3, 4 meses. Eu também não sei se o projeto já estava sendo construído antes daquela data que eu vi aquele pessoal, né? Mas tinha sido a primeira vez que eu vi aquele pessoal na academia. Mas claro, né? Eu não estou na academia o dia todo. Então eu não sei se o projeto iniciou naquela data ou se eles começaram a fazer esse projeto, ou se naquele dia que eu vi eles já estavam desenvolvendo o projeto há algum tempo. Só sei que uns 3 meses depois, o projeto que eles estavam desenvolvendo foi implantado na academia, né? E era um sistema que iria cuidar de tudo, iria cuidar do pagamento dos alunos, né? O aluno pagou, não pagou, está com quanto tempo de atraso, pode passar pela roleta, não pode, porque se você atrasou, mas tem tantos dias de atraso, você ainda pode visitar a academia, né? Você ainda pode ir malhar. A partir de X dias de atraso que a roleta precisa bloquear você. E aí o sistema também, o sistema para ser bem elaborado, ele não pode simplesmente bloquear, né? Ele pode te mandar um aviso amigável, né? Seria bem legal, né? Você ficar recebendo um aviso, né, da academia falando, né? Olá, fulano, você está a X dias da sua parcela. Infelizmente, daqui a X dias vamos solicitar, vamos precisar fazer o bloqueio da sua entrada, mas você ainda pode solicitar 3 acessos através da recepção, mas para evitar toda essa situação, regularize, entre em contato conosco, mostre uma facilidade de pagamento, né, e por aí vai. Né? Um sistema seria muito legal se ele fizesse dessa forma, certo? Enfim, então o sistema era para ser feito, né, tanto para analisar essa parte dos alunos, né, fazer o registro dos alunos, né, o cadastro dos novos alunos e tudo mais, saber quem estava pagando, quem não estava, fazer o cadastro dos personal trainers, né, que o personal trainer, para atender os seus clientes numa academia, ele paga uma certa taxa. Era para cadastrar também quais alunos eram de qual personal trainer, era para cadastrar também os planos de malhação dos alunos, onde quem fazia esses planos eram os instrutores, os professores, né, da academia. Era para cadastrar os alunos das aulas de dança, das aulas de ginástica, das aulas de luta. Era para cadastrar também o pagamento dos funcionários e tudo mais. Era um sistema
bem geral mesmo da academia, tá? E aí, quando o sistema estava valendo, né, estava em prática, eu comecei a observar muita dor de cabeça. Eu via que os instrutores que eram gente boa estavam sempre disponíveis e sorrindo, estavam toda hora ocupados agora, toda hora estressados, toda hora correndo para cima e para baixo. E aí eu fui conversando, né? Cheguei uma hora, puxei o papo com um dos instrutores e a gente ficou conversando. E lá eles foram me falando, cara, esse sistema novo, ele ao mesmo tempo que está mais completo, ele está muito ruim. Porque quando a gente vai registrar o plano de um aluno, todo aluno novo ele precisa ter um plano cadastrado em até 4 dias no sistema. Só que para a gente cadastrar esse plano, a gente precisa marcar todas as alternativas que tem na tela do sistema. Mesmo que o aluno não vá fazer aquilo, a gente tem que preencher com 0, ou 0 repetições, 0 vezes, 0 não sei o que lá, e a gente tem que preencher tudo. E não tem como a gente deixar treinos pré-salvos, a gente tem que fazer todos os treinos do zero. E tem vezes que dá erro quando a gente envia, quando a gente salva o treino de um aluno e envia, porque o aluno ele vai, coloca a digital dele e lá tem a página do aluno, né? Eu como aluno, eu tenho a minha página, eu tenho acesso ao meu plano, né? Aos últimos dias que eu fui, etc. Muitas vezes os planos não estavam indo para este aluno. Muitos alunos começaram a ser bloqueados na roleta porque não estava sendo identificada a digital. E vi muitas dificuldades. E o próprio instrutor falava, cara, o tempo que eu fico aqui fazendo os planos dos alunos, eu poderia... Ele me mostrou esses erros, né? Ele falou, cara, se não tivesse essas coisas, eu poderia fazer esses planos na metade do tempo. E aí eu fui conversando cada vez mais com eles, né? Porque se você for parar para pensar, os instrutores, pelo menos nessa academia, os instrutores, eles gostavam de fazer os planos para os alunos, né? Eles sentiam prazer em colocar o aluno lá para sofrer, para pegar mais pesado, para isso ou aquilo. Mas nesse momento eles estavam fazendo os planos com desgosto, porque era uma coisa que estava ocupando muito tempo deles, era uma coisa que estava cansando muito eles mentalmente. E ao mesmo tempo que eles faziam esses planos, os alunos queriam chamá-los para ajudar nos exercícios, para tirar dúvidas e tudo mais, né? Então eu vi que, além deles estarem ficando mais cansados mentalmente e um pouco mais irritados por causa daquele processo, eles estavam ficando menos tempo livre para atender os alunos, para estarem disponíveis fisicamente, pessoalmente, certo? E com certeza, os planos que eles estavam fazendo não teriam mais a mesma qualidade se eles fizessem de uma forma mais tranquila, mais relaxada. Eles poderiam até pensar melhor no plano para um aluno específico, porque eles iriam ter mais tempo, mais gosto para isso. Mas provavelmente eles estavam colocando qualquer plano ou repetindo planos simplesmente para tentar fazer de uma forma mais rápida. E eu via mesmo de fato, muitas vezes eles tinham lá um bolo de novos planos para fazer. E outro erro do sistema que eu me lembrei agora é que todo novo aluno era associado ao instrutor do momento, né? Claro, a academia não tinha só um instrutor, geralmente eram 3. Mas dentre esses 3 instrutores, tinha um que era considerado o instrutor principal, né? Que nunca era o mesmo, sempre revezava de acordo com o dia. Então, por exemplo, se em uma tarde de quinta-feira chegassem 20 alunos novos, esses 20 alunos novos eles eram nos sistemas alocados ao professor X, ou seja, o professor principal. Então aquele professor principal ia ter que tomar conta dos 20 alunos, ia ter que fazer um plano para os 20 alunos em menos de 4 dias, e o sistema não permitia mudar o instrutor, tá? Então, por exemplo, se um outro instrutor fosse fazer o plano, não podia, porque aquele aluno estava preso a um instrutor X. Então isso tudo dificultava ainda mais. Tá? E aí, observando tudo isso, eu conversei com eles, conversei com o pessoal da secretaria também, que estava com algumas dificuldades. Eu observei também algumas coisas com alguns alunos, né? A gente sempre tem aqueles companheiros que a gente malha junto, ou amigos que conhecem na academia, ou não. Então, conversando um pouquinho com eles, conversando com o pessoal da faxina também, e também conversando com a gerente, tá? A gerente, querendo ou não, ela não estava gostando do sistema, mas ela tinha que mostrar que gostou, porque foi ordem direta, ela não podia demonstrar desgosto, senão o cargo dela poderia entrar aí na degola, né? Então, conversando aí com todos, já tinha até comentado um pouco com a gerente algumas formas de melhora,
mas nunca tínhamos sentados para conversar sobre isso. E um dia, num horário de almoço, estávamos caçando Pokémon e decidimos almoçar juntos no local mesmo próximo da academia. E lá apresentei vários pontos de melhoria e falei para ela mesma apresentar isso ao pessoal, o desenvolvedor lá do projeto. Deixei tudo detalhadinho e ela fez essa apresentação para o pessoal do projeto, para o dono da academia. Todos eles aceitaram, acarretaram e fizeram não todas as modificações que eu apresentei, mas fizeram uma boa parte das modificações. E o sistema deu de fato uma respirada, deu de fato uma aliviada, uma melhorada muito boa, que a gente conseguiu até ver uma mudança no clima da academia nos meses seguintes, tá? Então o que aconteceu? Qual foi o maior erro dessa equipe? É porque quando a gente vê o nível estratégico da empresa, o nível estratégico da empresa é o quê? O dono, lembra que eu falei, o dono da academia quis mudar o sistema antigo e colocar um sistema novo. Então aquela equipe se reuniu com o dono da academia. Porém, o dono da academia, ele tem uma visão geral, ele conhece tudo em números, tá? Então ele vai falar o que para a equipe? Ele vai falar para a equipe que quer um sistema que aumente tantos por cento isso, diminua tantos por cento aquilo, aumente nesse número isso e abranja todas essas áreas e faça isso, isso, isso e aquilo. Ok, ótimo. Ele vai estar pensando no melhor da empresa. Com certeza ele vai estar pensando no melhor da empresa, tá? Porém, a empresa não é feita somente no nível estratégico. Se você olhar essa pirâmide, o nível estratégico é só uma ponta, é só uma pequena parcela, é só uma pequena parte. Toda equipe de desenvolvimento precisa dessa visão para que ele explore os demais níveis da empresa, tá? Se a gente for parar para pensar, tá? No exemplo aqui da academia, se a gente for parar para analisar o nível tático já seria provavelmente, como a academia é algo pequeno, o nível tático seria provavelmente a gerente, tá? Então fica até mais fácil de você entender, né? Até menos pessoas, ok? Então o nível estratégico seria o dono, o nível tático que seria o gerente, tá? O gerente ele já vai ter uma visão um pouco mais próxima, ele já vai ter uma visão mais detalhada de departamentos para departamentos. A gerente já vai saber um pouco mais do que o departamento da limpeza faz e precisa, do que os professores e instrutores fazem e precisam, tanto os professores e instrutores, como os professores de dança, como os professores de ginástica, como os de luta. Já vai entender um pouco mais do que o pessoal da secretaria faz e precisa. Ela já vai ter uma visão bem mais próxima das coisas, ela já vai ter um pouco mais de detalhe das coisas. E claro que essa equipe não se prenderia somente a ela, essa equipe iria para o operacional. Onde é que está o operacional? O operacional, se a gente for comparar com uma fábrica, né? É como a gente falasse, é o chão da fábrica. Ou seja, o pessoal que está ralando. Então, qual é o pessoal que está ralando de funcionários ali da academia? São os instrutores, são os recepcionistas, são os faxineiros. Então, a equipe de desenvolvimento pode muito bem conversar com eles e deve conversar com eles. Porque se eu vou fazer um sistema onde eu vou cadastrar o plano de malhação de um aluno, quem é que faz esse cadastro? É o instrutor. Então, por que diabos que eu não vou conversar com o instrutor? Claro que eu tenho que chegar lá, chamar um instrutor. Cara, vamos conversar aqui, como é que você faz o plano? Se eu fizer desse jeito, tá legal para você? Qual é a sua sugestão? E por aí vai. Isso é a parte inicial, aquela fase inicial de fazer as análises, o levantamento dos requisitos, o levantamento do que o projeto precisa, tá? Então é o instrutor que faz esses planos de malhação para o aluno. Então vem cá, vamos conversar, vamos fazer junto, tá? Todo aluno novo eu vou associar a um professor? Pô, legal, como é que eu vou fazer isso? Será que se eu mandar... deixa eu perguntar aqui pro professor, quantos alunos novos chegam? O professor vai falar, poxa, depende muito, cara. Geralmente na segunda-feira é o dia que mais chega ou na sexta-feira. Na segunda-feira, às vezes chega ali uma média de 10 alunos de manhã, 20 à tarde, 15 à noite. Tá? Então o sistema já pode colocar, não, beleza. Vamos fazer então a separação de acordo com os professores presentes, né? Não só um, como estava fazendo antes, né? Chegou 20 alunos novos, tinham 3 professores, mas mandava os 20 só para um. Poderiam mandar os 20 para os 3, né? Dividir entre os 3. Ou o sistema poderia, que foi o exemplo que eu dei, poderia separar o turno, né? Claro que
o aluno não é obrigado a ir a um turno, mas o aluno pode colocar um turno de preferência, porque se o aluno escolhe um turno de preferência, é praticamente certo que aquele turno vai ser o turno que ele mais vai ir, pelo menos no início, né? Até que depois ele pode mudar de turno, mas geralmente no início o turno que ele mais vai estar na academia vai ser aquele que ele colocou como preferência, tá? Então, se o aluno coloca turno de preferência, eu também poderia dividir ele de acordo com o professor através dos turnos, tá? E por aí vai, ok? Vou fazer a parte do cadastro dos novos alunos. Eu vou conversar com quem? Com o pessoal que faz o cadastro. Quem faz o cadastro? É o dono da empresa? Não. É a gerente? Não. É o recepcionista. Vamos lá bater um papo com o recepcionista, entender melhor isso, ok? Então, quando a gente consegue caminhar entre esses níveis da empresa, conversar com as pessoas desses diferentes níveis da empresa, a gente consegue levantar muitos dados, muitas informações, muitos resultados positivos e necessários para o desenvolvimento do nosso sistema, beleza? Então, é isso daí. Espero que você tenha entendido aí a importância do planejamento nessa aula que nós tivemos hoje. Chavenato diz que planejamento é um processo de estabelecer objetivos e definir a maneira como alcançá-los. Caso você tenha alguma dúvida, poste aí nos comentários. Não deixe de deixar o seu like, curtir este vídeo e de continuar acompanhando aí as nossas aulas, ok? Forte abraço aí, tchau, tchau, até a próxima aula.